Olá, boa noite. Oi. Oi. Ainda não foi, ó, não tem ninguém ainda. Vamos esperar as pessoas entrarem aqui na live. Ainda não entraram. Vamos estar ao vivo na TV Repórter. Não, TV Repórter não. Sério? Olá, pessoal. Todo boa mundo noite. entrou. É, as pessoas vão entrando. Que a gente tem hoje, agora a gente tá com uma participação especial aqui. O Bernardo e a Alice, né? Oi. Estavam super animados para aparecer aqui. Vamos esperar a Gabi entrar. A Gabi ainda não entrou. Hoje a nossa live vai ser sobre endometriose. A Gabi vai dar o depoimento dela. Vai ser muito, muito, muito legal ter a participação de vocês e reencontrá-la. Nós nos reencontraríamos agora num curso no final desse mês, né, na semana que vem, mas infelizmente foi cancelado, né, por conta de tudo isso que tá acontecendo. Tem 13 pessoas olhando a gente. Sim, ó, a tia Gabi entrou. Agora podem ir, tá bom? Obrigada pela participação. Mas a Alice não vai vir aqui? Você fez? Não, fiz assim. Tchau. Tchau, gente. Até não sei quando. Chamar aqui. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Oi, amore! Oiê, tudo bom? Que saudade! Tudo bem, e você? Tudo jóia, muita saudade, Li. Ah, eu também. Se a gente começar, isso aqui pode virar uma rasgação de seda em 5 minutos. Eu acho que é bom a gente se controlar. Você tá me ouvindo Vamos. bem? Eu Eu de fone. tô te ouvindo super bem. E você? Também. O áudio aí pro pessoal tá legal? Manda um joinha aí pra gente saber que vocês estão ouvindo a gente, que o áudio tá bom. Então, como eu tava falando, o tema dessa live aqui maravilhosa, que a Gabi aceitou, já tava pensando em convidá-la há bastante tempo. Ela, a gente podia fazer uma live junto. Eu falei, não, peraí, quero muito falar da sua história. Vamos falar. Eu conheci a Gabi na pós de acupuntura, a gente fez alguns cursos juntos e a vida foi levando a gente assim para caminhos muito parecidos. E assim, a gente acaba que meio fazendo tudo, assim, nossa, você se inscreveu em tal curso? Eu já me inscrevi. Então a gente acaba meio que uma coisa assim louca do universo, que quando eu pergunto, você vai fazer tal curso? Ela, já me inscrevi. Então a gente acaba meio que sempre estando junto nas coisas, por isso que a Gabi é a pessoa que eu indico, né, para as pacientes, para as pessoas que me perguntam, sempre que alguém precisa de atendimento em São Paulo, é a Gabi que eu indico. Gabi, se apresenta aí pro pessoal, quem não te conhece. Bom, eu sou acupunturista aqui em São Paulo também. Hoje em dia estudo nutrição. Trabalho também com a área de fertilidade, como a Aline. E tenho um grande apreço enfim, né, encantamento aí, principalmente com o lance da endometriose, né? Que eu fui depois descobrir um pouquinho, depois que eu já trabalhava com isso, que eu fui descobrir que realmente eu tinha, que eu era portadora da doença. Ah, que legal. E assim, né, foi um caminho que o que eu achei muito interessante, o que fez eu convidar a Gabi, foi porque eu acompanhei passo a passo nessa estrada. Foi. Então, cada aflição, cada coisa que ela me contava, e eu acho muito interessante a gente trazer essa história, que é uma história real, uma história que a pessoa viveu, né? Sai muito do livro, sai muito daquela fala, olha, são esses e esses sintomas, se você identificar esses... Só que a gente não fala, né, do impacto que isso tem na vida da pessoa, né? Tanto físico quanto psicológico, né? Quanta coisa a gente já não discutiu depois desse diagnóstico, quantas vezes as dúvidas não vieram. Então, é um processo assim que me ensinou demais, porque você acompanhar todo o diagnóstico e todo o caminho é como se eu tivesse um passo a passo de tudo que pode acontecer. Então, sou muito grata pela Gabi ter dividido comigo esses momentos.
Foram momentos de aflição, foram momentos de tristeza, mas também foram momentos de risada, em que, vai, deixa, vou fazer o quê? Aceito, né? Não tem... Então foi muito interessante. Gabi, então conta pra gente como que essa história começou pra você, como que você foi percebendo que talvez você tivesse endometriose. Sim. A minha história com a endometriose, ela começa no final de 2018, quando eu vinha já desde 2015 numa percepção muito ativa, né, com relação ao meu corpo e aos meus ciclos. E eu sempre tive uma menstruação regulada. As minhas dores de cólica, elas eram ok, nunca tive dores incapacitantes. E aí, no final de 2018, é quando eu sou surpreendida pelo primeiro episódio de cólica incapacitante que todas as meninas endo girls, que a gente chama por aí, relatam, né? Como eu nunca tinha tido esse tipo de dor, eu já fiquei um pouco ressabiada, assim, ligada, porque já era um tema que eu estudava, atendia muitas meninas com endometriose, mas falei, bom, vamos observar, até porque eu estava num mês muito estagnado, eu estava num mês difícil emocionalmente, né? Ainda assim, pensando, né? Olhando e falando, o que aconteceu com a minha menstruação esse mês para ela vir tão dolorosa? E aí, esse foi o primeiro sintoma que eu senti. E em janeiro eu comecei a ter um pouco de dor na relação, né? E aí fiquei um pouquinho mais ressabiada, mas ainda naquela coisa de não quero acreditar que tenho. Em março de 2019, eu fui no curso da Erika Neri e fui tirar uma dúvida com ela com relação ao meu corpo e outras observações que eu tinha feito. E ela pegou meu pulso, minha língua e falou: Olha, vamos tentar tratar igual endometriose. E aí eu falei: Você acha que eu tenho? Ela falou: Acho, vai fazer um exame. Aí eu fui fazer o exame, cheguei em São Paulo, porque nesse dia eu estava em Brasília, não estava ainda junto com a Aline, porque o curso da Erika a gente fez separados. E aí, chegando em São Paulo, foi a primeira coisa que eu fiz, fui procurar o médico e tal, e aí deu endometriose, bem pouca, né, ainda, pouquinho, um pequeno foco atrás do colo do útero. E na semana seguinte eu tinha um curso com a Aline, que era sobre ginecologia natural, que não poderia ter Sim. sido... Foi muito Esse curso foi, oportuno. assim, um milagre, né? Foi providencial, assim. Eu Foi. falava, gente, como pode, né? Eu acabei de ter um diagnóstico e, e ter a possibilidade, né? A oportunidade de entrar em contato, assim, com tantas mulheres naquele momento e participar de tantas terapêuticas mesmo, né? Que aquele curso ele foi muito ativo, né? Ele foi um curso muito nutritivo, acho. Com certeza. Era um curso que eu lembro que a Gabi me perguntou: como que você achou essa mulher? Ninguém acha essa mulher. Eu falei: Gabi, achei, você quer ir? Ela, quero, vamos. Só que antes de tudo isso acontecer, foi um curso que demorou muito para acontecer. Acho que foram uns 3, 4 meses, né? Entre a inscrição e a data do curso. Foi, Então, assim, parece que foi. foi uma conjunção estelar mesmo, para que a gente estivesse lá exatamente no momento que a gente deveria. Exatamente. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, né, foi um desespero total, porque eu já sabia muito sobre a doença. E assim, acho que tem, eu não sei se tem, né, provavelmente devem ter outros acupunturistas que também passam por isso, e você ter o diagnóstico de uma doença que você lida todos os dias, né, e que você sabe das consequências dela, gera um grande parafuso, assim. Primeiro impacto é você falar, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? E aí você tem que administrar, de fato, o que você acredita, né? Qual o tipo de tratamento que você acredita e o tipo de tratamento que estão te sugerindo. E aí foi um processo longo até eu encontrar, até eu decidir que eu, né, não ia seguir com um determinado médico, que eu ia passar por um outro médico, que eu não ia fazer um tratamento hormonal. E que eu queria seguir com as terapêuticas que eu acreditava, né? Mas o primeiro momento, assim, de receber
o diagnóstico, né? Ele foi muito impactante para mim, acho que por eu saber né, de todas as consequências que a doença tem. E sem dúvida, assim, a presença da Aline ali naquele momento, de poder olhar para mim, eu nunca vou me esquecer disso. Eu vou Que eu chorar tive aqui, uma cara. revolta, eu tive uma revolta assim muito grande que eu falava, cara, mas eu sou vegetariana, eu me alimento bem, eu faço esporte, sabe? Eu medito. Aí ela vira pra mim e fala assim, ô amiga, mas endometriose é emocional, não adianta nada fazer essas coisas e tá. E aí nossa, aquilo pra mim foi tipo um tapa na cara que me deu uma, acho que mais revolta, mas aquela revolta de amiga que você fala, cara, ela tem razão. Eu vou ter que achar onde está isso, né? E aí a gente fez E uma fuçada no passado, tirando todos os esqueletos do guarda-roupa, mesmo nossa amizade sendo muito recente naquele momento, assim, né, Gabi? A gente, aham, peraí, vamos tirar todos esses esqueletos do armário e vamos descobrir onde é que tava cada pedacinho, né? Cada coisa que podia ter levado a esse desequilíbrio, né? Também foi, pra mim, foi exatamente. viver esse momento com você foi uma coisa, assim, realmente incrível pra mim. Parece que eu tô falando assim, que foi uma coisa boa. Assim, é que foi uma coisa que foi reveladora, né? Porque cada passo que a Gabi dava em direção à cura dela, né, ao caminho que ela queria percorrer, também era, ela falou assim, gente, essa pessoa tá fazendo tudo isso, sabe? Eu preciso fazer isso, eu preciso construir também saúde na minha vida, né? Olha os desafios que ela enfrenta, né? Então eu acho que isso é um processo de edificação, né? Foi muito interessante. Ai, que lindo. Gabi, então conta pra gente como que foi a questão do diagnóstico, como que isso aconteceu, né? Quais foram os exames que você fez, né? Qual que era a dificuldade com isso? Tá. Bom, o exame que eu fui recomendada, né, a fazer foi a ressonância pélvica com preparo do intestino. Pra mim, assim, foi uma das piores coisas que eu passei na minha vida. Não sei, com certeza quem já passou por isso sabe. Você tem que receber um contraste, né? Um contraste retal e vaginal para a gente deixar o intestino clarinho, para a gente conseguir ver onde que estão as aderências direitinho. Mas eu fui meio desavisada, eu não sabia que o exame tinha esse contraste e fui super maltratada, assim, a primeira enfermeira que me, eu não sei, eu tô contando um pouco tipo da experiência mesmo, era Eu isso? acho extremamente Tudo bem? importante. É essa a ideia. Tá. A enfermeira, enfim, aí são aquelas coisas, né, horríveis que a gente acaba ouvindo de muitas pessoas, né, os relatos de abuso, de falta de cuidado de enfermeiros e de médicos, né, com relação a preparos de exames. E para mim foi é um exame muito invasivo. E foi difícil, assim, porque eu ainda fui meio que maltratada, sabe? A pessoa teve zero carinho e cuidado pra me falar, tipo, olha, eu vou colocar um contraste no seu reto, querida. Então foi, tipo, me abalou demais, assim. E aí você tá num período que você já tá super abalada, né? Que você já não sabe muito bem como que vai ser a sua vida a partir daquilo. E o corpo sente, né? Você tá inteira abalada, você tá inteira fragilizada. E aí ter aquele tipo de contato pra mim foi muito difícil. Quem nunca fez ressonância pélvica e vai fazer e estiver assistindo essa live e quiser conversar antes, a gente pode conversar, me manda um direct, a gente fala. Façam isso. O diagnóstico foi basicamente feito assim, né? Hoje a gente sabe que a videolaparoscopia seria o exame padrão ouro, né? Que a gente fala, mas a gente conseguiu ver todos os focos pela ressonância. Tem gente que prefere fazer a ressonância antes do que pedir, né? Um exame mais invasivo como a Isso. laparoscopia. E hoje a qualidade dos exames de imagem é muito alta, né? É claro que em casos de dúvida ou necessidade mesmo de fazer a cirurgia, né? Quando já tem um grau mais avançado, aí sim a vídeo, né? Mas a gente Sim, já consegue ter um bom panorama, principalmente quando você faz num lugar onde os médicos estão preparados para laudar endometriose, né? Eu acho que isso é um fator muito importante, né?
A gente buscar um Exato. local que você sabe que o médico que está ali, se você tiver uma endometriose, vai conseguir laudar, né? A gente tem casos aí eu tenho casos de pacientes, a Gabi provavelmente também tem, de que quando o médico fala, não, mas aqui, ó, já tinha endometriose, só que no laudo, não, o médico que estava analisando não percebeu, porque, enfim, não tinha experiência. E, assim, não é que todo médico tem que ter experiência nisso. Às vezes a gente tem que Uhum, buscar um serviço mais especializado para que aquela pessoa esteja capacitada para encontrar o que a gente está procurando, né? Então, eu acho que isso é exatamente. bem importante da gente falar, que né, é importante buscar um serviço de qualidade, um serviço com especialistas. Eu sei que isso não está ao alcance de todo mundo. Infelizmente, é uma realidade no sistema de saúde brasileiro, tanto no sistema de saúde particular quanto no público, mas sempre que possível, para esse exame diagnóstico é uma coisa que às vezes vale a pena a gente pensar. Sem dúvida. E aí, Li, sabe o que eu queria acrescentar? Claro. No início, logo que eu descobri a doença e tal, eu não estava passando com um médico especialista. E aí, esse ano, quando eu fui fazer o retorno, né, para acompanhar como que estava e tudo mais, eu comecei a passar com um médico especialista e assim, primeiro que a conduta, se esse médico especialista já fosse, né, o meu médico anterior, com certeza eu teria feito um acompanhamento antes do que um ano pós-diagnóstico. Provavelmente teria feito um acompanhamento depois de 6 meses, né, para a gente entender qual que é a evolução da doença, se ela existe, se ela não existe, tudo mais. Então eu queria ressaltar a importância de, de ter um médico especialista em endometriose para acompanhar os casos, quem pode, né? Quem tem essa condição de procurar um especialista mesmo. Com certeza isso faz toda a diferença, principalmente na progressão da doença, né? Porque para nem todas as mulheres vão reagir do mesmo jeito a N tratamentos, independente do tratamento que você faça, né? Cada mulher vai ter o seu próprio sistema imune, sua interação com o meio ambiente, as emoções que ela carrega dentro dela. Tudo isso tem um papel importante na evolução da endometriose, né? Então, é muito importante que esse acompanhamento seja feito bem de perto. Tem várias mulheres aqui que falaram Exatamente. que já fizeram várias vezes esse exame, que tratam e procuram médicos especialistas, né? Esther Rezende, lá, a Pamela, que maravilhosa, adoro ela. Um beijo, Pamela, que saudade já. Saudade dos meus pacientes. Você também tá sofrendo, gente? Tô sofrendo. Muita! Ontem eu até mandei um texto, tipo, gente, tô com saudade de cuidar de você. Vamos lá. Porque é o que a gente faz, né, Gabi? É o que a gente faz todos os dias. Então, deixar essa rotina, assim, é uma coisa complicada pra gente também, né? Muito. Pior que é, né? O cuidar, assim, é difícil. É difícil. Gabi, e aí você acha que essa história com a endometriose trouxe quais tipos de desafio para sua vida? Cara, alguns, né? Acho que tem aí um lance. Esse primeiro contato com o diagnóstico, para mim, foi muito desafiador. Até porque eu lia muito sobre condutas de dietoterapia, né? Para melhorar o quadro, melhorar o sintoma e tudo mais. Acho que eu não expliquei uma coisa, que eu sou assintomática, assim. Tive aquele quadro de dor e depois eu não tive mais dores. Eu tenho, hoje em dia, cólica no período menstrual, mas elas são muito bem administradas, assim, com acupuntura ou bolsa de água quente. Só para avisar que eu sou uma paciente assintomática, dentro de um quadro clássico, né? Eu tenho uma teoria de que ela é uma paciente que se cuida muito, por isso tem pouca dor. Amiga, obrigada. Você é maravilhosa para me lembrar essas coisas às vezes. Não, com certeza. Toda vez que eu, assim, né, falando um pouco, entrando um pouco na história dela, né, gente, que eu não tenho nenhum poder de falar disso, mas a Gabi é uma pessoa que se cuida demais, faz atividade física com frequência, tem uma alimentação que, de verdade, a nutricionista dela falou assim, eu não como assim. Então, assim, é uma pessoa que realmente cuida muito, muito da saúde dela. Então, eu tenho certeza que isso faz diferença. E toda vez que ela tem algum desequilíbrio na rotina, ela sente mais dor no período menstrual,
apresenta mais coágulos, enfim. Não que seja uma dor incapacitante, porque ela faz bastante coisa, mas com certeza isso colabora demais para ela ser uma paciente com menos sintomatologia, porque ela tem sintomas eventuais. Né? Se ela tivesse zero sintoma, ela poderia ser uma paciente assintomática, mas ela tem alguns sintomas que são eventuais. Sim. Bom, então eu entrei muito nessa pira da alimentação e o primeiro desafio foi, cara, eu preciso cortar tudo da minha vida. Assim, eu não posso comer leite, eu não posso comer glúten, eu não posso comer açúcar, eu não posso ingerir álcool, eu não posso nada. E, e aí eu fiquei um palitinho, assim, emagreci horrores, muito sem acompanhamento. E aí depois eu fui buscar um acompanhamento nutricional, alguém com a Manu, que é minha nutricionista maravilhosa. E ela foi me reequilibrando. Então eu acho que essa rigidez, né, do eu não posso, 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 né, e que ao mesmo tempo tem que vir junto com uma disciplina, porque você tem que ter vários, você vai ter que ter, se você opta por um tratamento não hormonal, né, que foi o meu caso, e mesmo que você opte por um tratamento hormonal, como a gente fala de uma doença inflamatória, você tem que ter uma disciplina na sua vida de uma forma geral, né? Então, é o dormir bem, é o fazer exercício físico, é o se alimentar direito, é gerenciar o seu estresse. Só que tudo isso, eu acho que foi um grande desafio também para mim, foi o saber pedir ajuda. E saber que eu poderia contar com profissionais do meu lado, inclusive a Aline, que me tratou muito tempo com ginecologia natural, fazendo emplastros e tudo mais. Mas olhar e falar, cara, eu vou ter que pedir ajuda. E isso vai ser um baita de um desafio para mim, que estou sempre cuidando, que estou sempre fazendo, que estou sempre querendo deixar as coisas em ordem, né? E sem contar os desafios do dia a dia, que é incluir todos os dias no exercício físico, organizar a sua alimentação para que ela seja regrada, chegar numa festinha de aniversário da sua avó e falar não pro bolo, né? E aí compreender, e aí é uma imersão de cada vez mais entender o que está acontecendo com o seu corpo, o que seu corpo está pedindo. Eu acho que isso foi bem. Ainda é, né, Li? Com certeza. Ainda é. Você lidar com uma doença crônica, né, que tem e é progressiva, eu acho que de todas as formas vai trazer esse desafio, né, esse desafio do autocuidado. Porque quando você não tem uma doença crônica, é uma opção, né? Ai, hoje eu vou me cuidar. Ai, nossa, essa semana não deu pra ir na academia nenhum dia. Ai, nossa, comi super mal aqui desde que acabou o ano e eu tô comendo mal. Então, assim, isso é uma opção que a gente faz na nossa vida. A partir do momento que você tem uma doença crônica progressiva, isso para de ser uma opção. E, assim, para muitas pessoas, isso é internalizado como uma obrigação, né? Olha o que eu estou fazendo com a minha saúde. E aí vem a culpa, né? Olha, esse mês eu tive dor, mas a culpa é minha. E aí você vai chibatas nas costas, né? Por tudo que você faz, você deixa de fazer. E isso acaba sendo um peso enorme, enorme. Então, assim, eu acho que o desafio é realmente gerenciar isso. Eu sempre falo, eu acho mesmo que a Gabi, às vezes, nossa, eu vou sair com as minhas amigas, vou fazer tal coisa, vou comer, faça. Porque eu acho que você carregar o peso, né, depois a gente lida com as consequências. Nesse momento você precisa ser feliz. Porque você não ser feliz é pior, né? Não que a gente vai fazer todas as concessões, não que a gente vai, né, desbundar aí na vida, né, largar tudo. Mas assim, eu acho que fazer pequenas concessões, eu acho que é excelente para a qualidade de vida, né? Exatamente. Eu acho que sim. E principalmente encontrar esse equilíbrio, né? Com Quando eu certeza. cheguei na nutricionista e eu falei, meu, eu não tô comendo isso, eu não tô comendo aquilo, eu não tô comendo aquilo outro, ela falou, cara, às vezes não é deixar de comer, mas é incluir outras coisas na sua alimentação que você tá deixando de lado, né? Então, esse equilíbrio e entendendo qual o limite do corpo, até onde eu posso ir, entender qual que é o panorama do mês ali, o que eu vou ter nesse mês? Esse mês vai ser um mês muito estressante, eu estou passando por uma reforma, eu estou trocando de consultório, que foi uma coisa que aconteceu.
Nossa, eu não soube, sinceramente, eu não soube administrar, assim. Foi um negócio que eu falei, não, agora eu vou me organizar para fazer tudo direitinho e, assim, fiquei estressada, sabe? Aí você já fica, ai meu Deus, vou ter dor, você já sofre antecipadamente. E aí você vai aprendendo, né? Cada ciclo é um aprendizado novo. Com certeza. E a gente tem, e que bom, né, que a gente tem essa oportunidade, né, de aprender, né? Eu acho Todos os que meses. todos os meses a gente recebe aquele, eu falo, vocês acabaram de receber agora o relatório geral do mês de vocês, falo isso para meus pacientes, e agora a gente vai ver como é que você se comportou. É tipo o Papai Noel, só que ele vem uma vez por mês. Exatamente. E aí a gente vai ver quem se comportou e quem não se comportou muito bem, né? Aí vem É a quase isso. menstruação. É uma menstruação dolorosa, enfim. E tem coisas que vão fugir realmente, assim, completamente da nossa capacidade de gerir, como, por exemplo, uma reforma. Coronavírus. Tá fora da nossa Exatamente. capacidade de gerir isso, né? Mas o que eu acho interessante é que a medicina chinesa, eu li isso, achei incrível, porque me tirou, assim, quilos de culpa das costas. Ela fala, assim, que os sentimentos, essas emoções que são consideradas negativas, entre aspas, mas toda emoção que é exagerada é considerada negativa, seja ela que a gente considere positiva, então, por exemplo, uma euforia, ou o medo, que é uma coisa que está rolando muito agora. Elas só são percebidas como negativas pelo corpo se elas estão fora do cotidiano e se elas estão fora do controle. Então, a partir do momento que você identifica essa sua emoção e você não fica guardando ela dentro de você, isso é liberado. Então, nossa, a medicina chinesa tirou 20 anos de culpa de mim, falando que se você falar sobre isso, se você resolver, se você voltar e começar a elaborar cada coisa que está acontecendo dentro de você, você vai poder. Essa emoção não vai ser tão danosa quanto se você ficar reprimindo ela e não lidar com isso. Então, eu acho que Exatamente. isso ajuda muito. Total, né? Todos os E nossos medos, mas só que deixar eles virem, né? Acolher todas as emoções que tiverem com certeza. aqui. Né? E que nem aquele momento que a Gabi falou, olha, mas eu faço isso, aquilo. Eu falei, Gabi, mas e emoção, né? Então eu acho que a endometriose, ela traz muito esse perfil da emoção, né? Ela é uma doença que está muito relacionada com os nossos sentimentos. E você, Gabi, você consegue relacionar isso às emoções, características de personalidade, com a endometriose, já pensando na nossa visão de medicina chinesa? Tá. Então, quando a gente fala, né? Como a gente sabe, quando a gente fala de medicina chinesa e endometriose, a gente vai falar aí de estagnação do fígado e uma certa rigidez, uma necessidade de controle também das coisas, né? Essa coisa do não deixar fluir, do ficar segurando, da estagnação que prende, que deixa a pelve enrijecida e tudo mais. Eu consigo encontrar esse padrão em mim e em várias das minhas pacientes. Eu acho que você também, né? Com certeza. Na verdade, eu diria que 100% dos casos. Não tem nenhum Sim, sim, caso em que não tenha pelo menos uma característica. eu acredito que sim. Eu relaciono também muito com medo. Eu tenho muitas pacientes medrosinhas por aí e eu sou uma delas, assim, eu tenho um super medo das coisas e tal. O medo, eu confesso que eu consigo administrar muito melhor do que a rigidez, Tá? né? Agora, eu fiz até um post esses dias sobre isso, que é assim, quando a gente recebe o diagnóstico e a gente sai correndo atrás de qual que é a emoção ou o comportamento que está relacionado a isso, muitas vezes a gente fica achando que toda vez que a gente tiver aquela emoção, a gente vai aumentar os nossos focos, Com sabe? certeza. Total. Parece que a doença Eu ela se faria a mesma aumenta. coisa. Eu me senti culpada 100% das vezes. Exatamente. Você fala, nossa, meu Deus, eu tô causando isso em mim, eu tô causando isso em mim agora, e agora, e agora. E aí, a minha recomendação de verdade, assim, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, são as pacientes de endometriose buscarem ajuda terapêutica, psicológica, enfim, fazer algum tipo de terapia séria, sabe? Porque essa rigidez ou esse medo, enfim, essa necessidade do controle,
ela pode estar em um lugar que a gente não vai conseguir acessar tão fácil, né? Com certeza. Então, acho que é importante que essa investigação ela seja muito bem encaminhada e muito bem acompanhada por um profissional que te conheça, que esteja do seu lado, para que você consiga acolher isso de verdade, né? E não se sentir culpada toda vez que você se sentir enrijecida ou medrosa, ou enfim. Com Você acha que certeza. faz sentido? Total, total. Eu li num livro, agora eu não sei qual, gente, porque eu leio tanta coisa e eu não sou dessas que lembro o nome do livro, o nome do autor. Eu lembro, assim, da informação e tá ótimo. Tá ótimo, isso que vale. Eu li num livro que falava sobre a relação da endometriose com crianças que sentiam muito medo na infância ou que eram super protegidas, né? E eu acho que isso faz todo sentido, porque é um traço que eu vejo nas minhas pacientes. Então, elas são pacientes que realmente elas trazem um pouco mais de medo. Se elas não externam, a gente percebe em algumas atitudes ou mesmo em sintomatologia dentro da medicina chinesa. Então, são mulheres que vão ter mais dor lombar, né? Elas são mulheres que vão ter mais frio. Então, são coisas que a gente consegue perceber. E aí, com o passar do tratamento, essas coisas vão se revelando, né? Ai, nossa, eu tive muito medo, sei lá, porque acabou a força na minha casa. E, ai, nossa, mas eu tenho muito medo de pegar o Uber. E aí, várias coisas que as pessoas vão vendo, vão relatando, assim, ao longo do tempo, e a gente consegue relacionar isso. A medicina chinesa faz um paralelo muito grande com o meridiano do rim, que é o responsável pela emoção do medo, né? E da força de vontade também, mas do medo, que isso traz bem claro. E assim, a endometriose ela tem uma relação forte com isso, não só com o rim, mas também com o meridiano do fígado, que traz essa rigidez, essa preocupação, esse excesso de planejamento, que é muito comum nos casos de endometriose. Aqui é da Liane, que é da China Saúde, morrendo de saudade de você também, Dali. A gente ia se encontrar. Dali era a pessoa que a gente ia encontrar em Brasília, Gabi. E ela é uma acupunturista que é psicóloga também. E ela tá falando assim, ó, que a superproteção é um viés da rejeição. Da rejeição. Então, assim, incrível. É bem isso mesmo que a gente consegue ver. E aí a pessoa tenta controlar tudo ao seu redor para não sentir mais, talvez, essa rejeição de novo, né? Ó, que legal. Aí, que nem eu comentei com você, Gabi, que eu tava lendo. Esse aqui eu vou citar, gente. No livro do Bob Klaus. É um livro de 1989. Eu fiquei chocada, assim, com a atualidade do conteúdo desse livro. Demorei muito tempo para consegui-lo, porque é um livro que está esgotado e não tem produção no Brasil. Então, comprei um usadinho aí, fiquei a vida inteira tentando conseguir. E aí ele fala de uma questão que eu achei interessantíssima, que ele fala de prevenção. Não exatamente de endometriose, porque endometriose é um termo cunhado pela medicina ocidental, né? Na medicina chinesa, a gente tem uma estase de sangue aí com 1000 possibilidades, e uma delas seria a menstruação dolorosa. E aí ele fala de 7 passos para a gente prevenir a endometriose. Quando ele fala de prevenção, também eu acho importante a gente pensar que assim, é como toda mulher deveria se comportar frente ao seu ciclo menstrual. Não quer dizer que você não vai descobrir uma endometriose em algum momento, né? A maior parte dos diagnósticos são feitos quando a mulher tem entre 30 e 40 anos, normalmente quando ela está tentando ter um filho e aí não consegue, e aí começa a falar da sua história de dor, e enfim, o sistema médico encaminha essa mulher para fazer o diagnóstico e acaba descobrindo. Henrique, o nome é... Peraí que eu vou mostrar aqui, que eu não sei o nome. Endometriosis and Infertility na medicina chinesa, ó, do Bob Klaus. Esse aqui é o livro. Nem é a capa original, gente. Esse aqui é uma capa que foi feita lá pela pessoa que me mandou. E aí, então, as coisas que ele fala. Evitar emoções extremas, que é uma coisa que a gente já falou aqui. Vocês vão ver que as coisas, assim, são exatamente o que a gente falou aqui. Então, e é uma coisa falada assim, ó.
ele cita, na verdade, um livro de ginecologia que foi escrito por um chinês há muito tempo atrás, 1600 e alguma coisa. Então, é o que eles falam para a dor naquela época. Evitar a fadiga durante a menstruação. Então, para a gente não esgotar nem estressar o nosso sistema renal durante a menstruação, porque tem muita coisa acontecendo. Evitar comida fria e crua. Antes e durante a menstruação, as comidas frias fazem com que a gente produza umidade, isso aumenta a estagnação, isso vira uma bola de neve, uma coisa leva a outra, aumenta a dor, enfim. Então, por isso, antes da menstruação e durante a menstruação é muito interessante consumir alimentos, evitar os alimentos crus e aumentar o consumo de sopas, caldos, enfim, coisas que são legais, principalmente durante a noite, né, gente? Aquecer o nosso útero é uma coisa impressionante. Que a gente sempre fala, né? Com certeza, com certeza. Deixar o útero quentinho. Sim, a gente às vezes não se liga que existe uma relação direta entre o nosso sistema digestivo e o nosso útero. Tá tudo aqui colado, gente. O seu estômago, o seu intestino está muito perto do seu útero. Então, quando você consome um alimento, a temperatura dele vai influenciar na temperatura do seu corpo inteiro. Mas principalmente nos órgãos que estão mais próximos, né? Exatamente, Dali, como diziam as nossas avós. Uma coisa que eu achei interessante foi a questão de mulheres. Ele tem um estudo lá nesse livro que fala mulheres que durante o pré-menstrual consomem sorvete. Essa era a ideia dele lá dentro dos pacientes deles. Mulheres que consomem sorvete durante o período pré-menstrual têm aumento de dor durante a menstruação. Eu achei, porque eu realmente acredito nisso 100%, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso, que percebia isso nas pacientes. Como as minhas pacientes são maravilhosas e não comem sorvete, principalmente antes da menstruação, então eu não consigo ver essa relação, elas pelo menos não me contam. Mas eu achei interessante, sorvete, além de ser um alimento gelado, tem uma quantidade absurda de açúcar, uma quantidade absurda de leite, que são dois alimentos que aumentam a mucosidade. O frio aumenta a mucosidade, então assim, é um alimento que não deve ser consumido antes da menstruação e durante a menstruação principalmente. Mas se você conseguir evitar o consumo desse alimento, é excelente. É claro, se foi pra praia, que eu falo, existem momentos, né? Foi pra praia, ou então tá fazendo aniversário, foi no Outback, ganhou o petit gâteau, come. Mas se não for o caso, evita. Sexo durante a menstruação, assim, tem muitas mulheres que gostam, mas o ideal, em casos de estagnação, é evitar a relação sexual durante a menstruação, porque também é um desgaste maior para o meridiano do rim, para o meridiano do fígado, tudo isso vai estar relacionado. Então, é isso que ele diz. Excesso de atividade física durante a menstruação. Então, a gente tem que mesmo aceitar esse momento como um momento de recolhimento e um momento também de recarregar nossa energia, né? Então, vamos pensar, né? A gente está ali, a gente fez um endométrio lindo, maravilhoso, aqui no nosso útero, e não rolou aquele mês. A gente vai descamar esse endométrio e ao mesmo tempo que você está descamando, você está construindo um novo endométrio. Né? Quem já fez aí uma ultrassom no segundo, terceiro dia depois da menstruação, pode falar que já tinha uma linha, né? Eles falam, nossa, tem 0,4 milímetros de endométrio aqui. Ou seja, isso já estava sendo construído enquanto você estava fazendo a liberação daquele sangue. Então, o seu corpo, ele é uma coisa que tá assim, ó, em movimento o tempo inteiro. Não é uma coisa, olha, agora eu ovulo, aí acabou a ovulação. Nada mais acontece em relação a isso. Aí vai crescer meu endométrio. Aí quando crescer, e aí descamou o endométrio. Aí não tá acontecendo mais nada. Depois de uma fase começa outra. Não, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Existe um encadeamento das coisas para que tudo dê certo no final. E aí, uma última coisa que eu falo, gente, isso é a pior coisa, eu acho que ninguém escuta, horário de dormir. Quantidade de sono é uma coisa imprescindível para a gente ter qualidade de vida. Isso está relacionado com milhares de coisas. A medicina ocidental tem falado maravilhas, já é uma coisa até um assunto batido aí sobre melatonina, encadeamento do ciclo menstrual, todas as atividades hormonais, enfim. Muita coisa acontece durante o sono.
E essas aqui são as dicas que o Bob Flaus deu, falando a respeito de um livro que foi escrito muito antes do dele, que já é um livro que é mais antigo. Então, para você ver como esse assunto, a gente vai e volta, mas a base é sempre a mesma, né, Gabi? Exatamente. Eu estava pensando nisso, né, Lia? Assim, a base ela é sempre a mesma e a gente fala de costumes, né, e hábitos que são que estão um pouco distantes, né, da sociedade que a gente vive, que pede sempre que a gente esteja ativo, em produção e se sentindo produtivo mesmo, né? Então, você pedir para uma mulher parar no momento que ela está menstruando, nem sempre é possível, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso, Com né? certeza. E nem sempre a gente quer fazer isso. Com certeza. Então, quem tiver no período menstrual nessa quarentena, ela vai chegar em algum momento, aproveita, né? Aproveita. Acho que é um ótimo momento, assim, para a gente pensar de fato nesses costumes, estar um pouquinho mais em contato, aquietar um pouquinho, dormir mais tempo, né? Dormir na hora certa, acordar um pouquinho ali no horário certo, mas dormir mais cedo também. Com certeza. E dá Eu fico atenção, né? pensando, você falando, né, de todos esses pontos, eu fico pensando na minha adolescência, eu não fazia nada disso, assim, Nem eu. realmente nada, sabe? Era exercício, esporte, quero correr, quero fazer as coisas, quero estar na festa, né? O tempo Com inteiro muito certeza. ativo. Quero comer sorvete. Todo. Não, sorvete nunca Agora a foi gente corre atrás do prejuízo. meu negócio. Meu negócio era bala. Sempre foi doce mesmo. Doce, doce, doce. Doce, Sempre foi. doce. Não importava qual, assim. Qualquer doce eu comia. E eu acho que É, e hoje a gente pensar nisso, né? Hoje os profissionais de saúde, já que estão falando de medicina funcional, nutrição funcional, eles falam da gente começar a cuidar da nossa fertilidade, da nossa saúde reprodutiva quando a gente nasce. Na verdade, assim, na barriga da mãe, né? Antes dessa mulher uhum, engravidar, então a gente já está pensando em fertilidade quando a gente fala de população geral. Afinal de contas, o mundo hoje é completamente diferente do mundo das nossas avós, que, sei lá, às vezes tinham 15 filhos, era uma situação completamente diferente do que a gente vive hoje. Então, a gente uhum. pensar em fertilidade, pensar em qualidade de vida, em saúde reprodutiva, é uma coisa que não dá mais para esperar, né? Eu já tenho filhos, não desejo ter mais filhos, mas ainda assim eu me preocupo demais com o meu ciclo menstrual, com o meu período ovulatório, com como eu estou consumindo alimentos, o que eu tenho que consumir para preservar, né, o meu corpo, porque eu quero manter meu corpo ativo, eu quero retardar o máximo que eu conseguir uma menopausa. Não que seja um momento ruim, só é um outro momento de vida, mas assim, eu quero manter o meu corpo o mais saudável possível, né? Eu acho que isso é um Exatamente. caminho que a gente tem que percorrer e realmente encarar de frente, porque não é fácil a gente ter responsabilidade pela nossa saúde, né, Gabi? Não, Não é não fácil, é fácil, não é fácil. É o lance do autocuidado, né, Li? Da com certeza. gente realmente olhar e falar o que que é melhor para mim hoje, né? Que corpo que eu preciso hoje, o que que eu quero daqui a um tempo e o que que eu vou fazer para ter isso, né? Para conseguir isso. Com certeza, eu lembro uma vez que eu tava conversando com a Gabi e aí a gente comentava falando, ela falou assim, Aline, não tem uma pílula. As pessoas às vezes estão procurando uma pílula, eu mesmo queria uma pílula. Gabi, você não queria uma pílula para resolver Muito. tudo? Olha, essa Queria. daqui é uma pílula com todas as vitaminas que você precisa, essa aqui é uma pílula para a saúde do sono, essa aqui é uma pílula. E assim, a gente resolver tudo com um remédio. Mas não é responsabilidade, é você tomar a sua vida nas suas mãos. Eu acho que isso é realmente o mais desafiante, mas é o mais gratificante ao mesmo tempo, né? Exatamente. Sem dúvida. Ah, peraí, a gente tem uma pergunta aqui, vamos ver se é uma pergunta mesmo. Aqui, ó, vou colocar aqui pra Gabi pra responder. Ai, que chique isso, não é? Maravilhoso. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, deixa na caixinha de pergunta que eu quero ser chique e usar isso aqui. Você tá conseguindo ver? Não, Ah, bom, eu vou ler pra você então, porque tá aparecendo só pra mim. Gabi, você sente dores lombares nas pernas e há irregularidade nos seus ciclos?
Sim, eu sinto dores lombares nas pernas. Eu tenho uma dor na perna no período menstrual, tá, gente? Principalmente no primeiro dia da menstruação. Eu tenho uma dor que vai até a panturrilha. E qual foi a outra pergunta? Se há Lombar, irregularidade. Ah, tá. lombar e pernas. Tá. Dor na lombar eu não tenho tanto, mas na perna sim, uma dor que desce atrás da perna. Irregularidade, não. Meu ciclo ele segue sendo regular, né? Ele tem assim, ele varia um pouquinho ali entre 29 e 30 dias, mas ele é um ciclo regular. Eu considero ele regular. Gabi, tem outra aqui, ó. Queria saber sobre as primeiras mudanças alimentares e como conseguir. Como eu consegui ou qual a minha dica para essa pessoa? Dica, acho que ela quer uma dica. Ela quer uma dica? Tá. É, é, e na verdade eu já vinha num processo de mudança alimentar, assim. Então eu fui vegetariana por muitos anos, depois deixei de ser, voltei a ser. Então, assim, eu já estava num processo de compreensão do que é alimentação para mim, o que é alimentação para o meu corpo. A minha dica, quando a gente fala de alimentação, sempre é: busque informação. Então, conhecer o alimento, entender o que ele faz no seu corpo, para que ele serve, por que ele é bom, por que ele é ruim. Então, acho que isso é uma parte importante. E a outra parte importante é faça seu alimento. É começar a cozinhar mesmo. Eu acho que a consciência e um caminho para uma boa nutrição, ela parte desses dois pilares. Para mim, tá, gente? Minha experiência, a alimentação é uma coisa enfim, já trabalhei com alimentação, hoje em dia estudo nutrição, é uma coisa que tá no meu dia a dia. E um caminho que eu encontrei para ter mais consciência alimentar e cuidar do meu corpo a partir disso foram esses dois pilares. Então, conhecimento e produzir meu próprio alimento, cozinhar. E procurar um nutricionista para te ajudar, principalmente, tá? Mas a recomendação para quem tem endometriose, no geral, geralzão, sempre é, né, principalmente aí pela medicina chinesa, é diminuir esses alimentos que provocam estagnação, né? E umidade, que trazem umidade. Então, o açúcar, o consumo do álcool, as farinhas brancas, e os laticínios, principalmente, né? E os Eu gosto alimentos também frios. de citar o café. É, tá, o café. O café, a Aline pega no meu pé com o café. Eu já tô há 2 dias sem café. Vou aproveitar o quê? A reclusão para isso. Pra isso, eu tô, meu, só no chazinho. Eu sempre entro nos períodos que eu fico tentando ficar sem café. O café, pra mim, é uma das partes mais difíceis, né? A Aline sabe. E o café, ele tem duas questões, né? Ele depleta o índorim, que está relacionado com a nossa reserva ovariana. E ele é inflamatório, né? Ele é uma bebida inflamatória. Então, assim, é interessante a gente maneirar no café, né? A recomendação diária aí é uma xícara, mas na opinião da Aline, nenhuma. Não Nenhuma tome café. xícara. Não tome Nenhuma café. xícara. Eu até prefiro, assim, que nem eu falei, você foi no. Eu falo para os meus pacientes, você foi na casa da sua mãe, ela fez um café, não vai fazer uma desfeita, sabe? Toma um café, mas não vai na casa da mãe todo dia. Né? Evite situações que você vai ter que tomar muito café. E se você aí, nesse caso, se você tiver, você fala, olha, não, prefiro um chá, tem um chá. Senão você tem que tomar, sei lá, água. Né? Água morna na medicina chinesa é uma coisa maravilhosa. Aí Super tem indicado. uma pergunta aqui que a Esté está perguntando. Quem está bloqueada com hormônio e não menstrua, mas tem endometriose, você dá as mesmas indicações? Sim, sem dúvida, né? A gente não pode nunca deixar de lembrar que a endometriose, ela é uma doença hormônio dependente, mas ela é principalmente uma doença inflamatória, né? Então a gente tem que cuidar aí do sistema imunológico dessa mulher, diminuir essa inflamação do corpo, né? Então, com as mesmas condutas, alimentação, exercício físico, diminuir, fazer o gerenciamento do estresse, que mais? Enfim, fisioterapia pélvica, se for o caso, né?
A conduta, ela é a mesma. Exatamente. Eu concordo em número, gênero e grau com a Gabi. E acho que, inclusive, mais importante é cuidar essa mulher que está bloqueada, porque os hormônios, eles também têm um potencial inflamatório, eles têm um potencial de causar deficiências de vitamina, alterações de humor. Então, assim, essa mulher que está bloqueada com hormônio, ela tem ainda mais urgência de cuidar da própria saúde. Eu acho que o bloqueio hormonal, ele faz a pessoa esquecer, muitas vezes, que é portadora de endometriose, porque ela não sente mais dor. Mas eu acho que é exatamente nesse momento, se você tem esse respiro, né? Porque eu tenho várias pacientes que falam, nossa, às vezes eu preciso de uma folga, mesmo quando isso não dá certo, né, Pamela? Mas ainda assim, às vezes precisa de um respiro. Eu acho que é importante você ter a consciência de que é uma doença crônica, progressiva, que causa inflamação, que tem caráter imunológico, que precisa de uma nutrição adequada, que precisa de um gerenciamento adequado e sério, né? Autorresponsabilidade é extremamente importante. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta. A Rayane está perguntando o que você faz para amenizar as dores. Ela sente muita dor. Tá, acho que para amenizar as dores, Rayane? Rayane. É um conjunto de coisas, né? Eu acho que aí vai entrar a alimentação, a frequência na acupuntura. Para algumas mulheres, existe a recomendação da fisioterapia pélvica para diminuir essas dores. Eu não sei se se já te fizeram um encaminhamento, se é o caso, né? Enfim, aí tem outras práticas do tipo vaporização de útero, que eu acho que é uma coisa que me ajuda muito, e aí a gente pode até falar disso num outro momento, mas eu acho que é um conjunto de coisas, né? Que a gente sempre tem que pensar na endometriose como uma doença multidisciplinar, né? A gente tem que pensar que a gente precisa atacar várias frentes para que essa mulher ela tenha qualidade de vida. E aí, obviamente, sempre com acompanhamento de um médico especialista, para ver se também não é o caso de fazer uma cirurgia, ver se essa endometriose não está afetando órgãos nobres, né? Se está colocando a vida dessa mulher em risco, ou se vai, enfim, acarretar outros problemas para ela, né? Com certeza. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque a medicina... Opa, virei aqui para vocês, agora vocês viraram. Virou. Voltei. Voltou. Eu acho muito importante a gente falar isso, que a medicina chinesa, né, a prática de acupuntura, enfim, tudo que a gente faz, isso não é um ato isolado, né? A gente sempre que eu tenho uma paciente que mesmo que ela não faça acompanhamento com o médico, eu falo, vai. A gente precisa das duas medicinas andando juntos, porque assim, é uma doença complexa e ela precisa de acompanhamento multiprofissional. E quando eu falo multiprofissional, o ideal, eu acho, né, na minha opinião, medicina chinesa, psicoterapia, nutrição e um médico da medicina ocidental. Então, assim, eu acho que esses 4 itens, assim, e aí o que essa mulher puder fazendo também de terapias complementares, constelação familiar, microfisioterapia, teta healing, barra de axis, o que mais que ela quiser fazer, faça, sabe? Eu acho que tudo vem complementar o tratamento dessa doença que ela... Quando você começa a destrinchar, né, a fisiopatologia da endometriose, você fala, gente, tem tudo, tá em todo lugar, né? Tá? No que eu como, no que eu respiro, no que eu sinto, no que eu vejo. Então, assim, é muita coisa pra gente gerenciar e realmente, sozinha, eu acho que é pesado. Falou assim também de homeopatia, também é um caminho para buscar. Né? Então eu acho que é isso. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí acho que principalmente buscar esse lugar interno, né? De entender o que está acontecendo, quais são as mudanças que precisam ser feitas na vida dessa mulher, como que ela pode gerenciar toda essa emoção que vem, né? Essa carga que vem junto com esse diagnóstico, né? Um possível diagnóstico de infertilidade que também vai mexer absurdamente aí com ela, se o desejo for ter filho um dia. Então, realmente precisa de uma equipe, sem dúvida. Claro, claro. Até pra gente começar a trabalhar isso antes do problema aparecer, né? Quanto antes a gente chegar lá, é melhor. Então, se você
sente algum tipo de desconforto durante a menstruação, se sente outros sintomas, não espere o momento de você querer engravidar para ir pesquisar isso. Faça isso quanto antes. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Eu acho que as redes sociais abriram assim um caminho reto, sabe? Entre o paciente e o atendimento, a assistência médica ou mesmo de medicina chinesa, porque muitos encaminhamentos chegam aqui. Eu faço o diagnóstico dentro da medicina chinesa, olho e falo, olha, a chance de você ter endometriose é altíssima, busque um médico, vamos analisar. E assim, 70%, 80% das vezes é exatamente isso. Quando não é, eu falo assim, então vamos tomar cuidado, vamos fazer aí um processo preventivo, porque dentro da medicina chinesa, o seu diagnóstico pode te levar a desenvolver, talvez, endometriose mais pra frente. Então, eu acho que é isso. Exatamente. Gabi, você quer falar aí suas palavras finais aí, esse encerramento? Queria agradecer. Como eu disse, né, essa foi a primeira vez que eu tô falando sobre endometriose, assim, aqui no Instagram, né, nessa ferramenta que acessa tantas pessoas. Para mim é sempre um desafio falar sobre endometriose, sobre a minha experiência, né? Até porque, enfim, mexe muito comigo, acho que é uma coisa que, né, mexeu muito comigo, ainda vem mexendo, acho que ainda estou vivendo aí o meu curso da endometriose, aprendendo muito com ela, mas queria te agradecer, Li, de coração, porque você esteve comigo desde o começo e está comigo em todas as minhas crises ou as minhas conquistas, né, nas minhas dificuldades. Então, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder espalhar um pouquinho desse conhecimento e dividir minha experiência aqui. Ai, que linda. Eu que agradeço. Eu agradeço imensamente essa amizade. Foi realmente um presente na minha vida. Eu sou uma pessoa assim, parece que não, mas eu sou uma pessoa mais fechada, sabe? Eu sou meio difícil de fazer amigo, assim, sabe? E a Gabi, ela foi lá e foi me desarmando. E aí, meu, gente, hoje é amicíssima mesmo. Os maiores perrengues da minha vida nos últimos tempos foi ela que me deu a mão e tenho certeza Tamo que junto. a gente sempre vai estar juntas. Com Eu quero agradecer certeza. muito aqui a presença da Rafa, a paciente que a gente compartilhou, que agora tem aí um descendente maravilhoso, coisa mais linda esse bebê, gente. Ai, gente, é o mais Gente, fofo. não, sério, eu mostrei pra toda a minha família o bebê da Rafa, que era o bebê mais lindo do mundo. Sério, sem precedentes. Rafa, você tá muito de parabéns. A Rosana, Muito. mãe da Saudade, Gabi, gente, Rafinha. faz os desenhos mais lindos que você já viu, as aquarelas, né? Eu sou péssima em arte, mas... Ai, Rosana, eu sou muito fã de você, tá? Mami, E a obrigada por ter Pamela, que vindo. participou, a Esther, a Lili, a Dali, que estava aqui com a gente. Gente, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Gabi, gratidão demais por você ter vindo dividir essa parte da Obrigada, sua Li. vida comigo e com a gente aqui, falar disso. Para mim foi realmente um presente, né? Você ter aceito. Quando você falou, eu falei, nossa, eu quero muito. Mas eu não sabia se você estava pronta para falar, né? Então, eu respeitei quando você quisesse e você sabia que você me procuraria. E estou muito feliz de ter feito essa live aqui com você. Quero mandar um beijo pra minha mãe que veio Bonitinha. assistir a gente, fofa. Manda, beijo. Beijo, Beijo pra mãe. todas que vieram. Que a gente não tá se vendo. Ninguém se encontra, agora é só Ninguém assim, se né? encontra, só online. Mas aqui agora tem videochamada, gente, é o dia inteiro. Essas crianças, meu marido, eu, todo mundo fazendo videochamada com todo mundo. Tem gente que a gente não via, agora vê. Agora faz todo sentido, Agora né? faz todo sentido. É isso, então, gente. Eu quero agradecer. Essa live vai ficar gravada por 24 horas, vai estar disponível. Depois eu vou salvar ela e vou disponibilizar no meu canal do YouTube, que eu tô fazendo. Maravilhosa! Pra Amei! gente poder acompanhar. E aí, Gabi, eu quero muito fazer 1000 lives com você. Vamos fazer. Eu acho que a gente podia fazer uma roda de conversa online. Nossa, eu já tinha falado que eu queria. Ela tá falando aqui Vamos online, fazer. se comprometendo. Tô me comprometendo. Vamos fazer. É Nesse isso, momento. então, gente. Muito obrigada, um beijão e até mais. Beijos. Tchau, gente. Obrigada.